Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 22 de outubro, domingo. Eu, pastor Fábio, estou aqui para poder trazer uma palavra de Deus através desse devocional, para que nós possamos juntos meditarmos nessa palavra e, claro, crescer espiritualmente a cada dia. A cada novo devocional, a cada novo momento de oração, a cada novo momento que nós meditamos na palavra do Senhor e praticamos em nossa vida, com certeza nós estamos dando um passo a mais em crescimento espiritual, né? E você pode ter certeza que daqui uma semana você não vai ser mais igual a uma semana atrás. Daqui um mês você vai poder olhar para trás e falar, olha como que eu era. E se passado um ano você meditando e orando na palavra do Senhor, com certeza você vai ver que você está muito distante daquilo que um dia você já foi. Simplesmente por você orar, simplesmente por você buscar a presença de Deus, se aproximar de Deus e meditar na palavra do Senhor. Então todos os dias eu estou aqui para poder trazer um devocional especial para você. Bom, então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário lá nas mensagens do vídeo e venha fazer parte dessa grande família que tem crescido a cada dia. Bom, o tema do nosso devocional de hoje é Vivendo para agradar a Deus. Vivendo para agradar a Deus. Não é para agradar a seres humanos, mas para agradar a Deus. Como que eu posso viver, como que eu posso levar uma vida ao ponto de agradar a Deus? De Deus olhar para mim e falar bem assim, olha, esse homem, essa mulher está agradando o meu coração. Então eu quero trazer para vocês aqui um texto, né? São 12 versos, na verdade, né? Que está registrado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 1 ao 12. O apóstolo Paulo envia uma carta aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, e ali ele traz alguns conselhos, né? Ele traz ali alguns conselhos. E no capítulo 4, ele traz uma parte dessa carta, ele fala como viver para agradar a Deus. Então é isso que nós vamos ver. Você vai ver que é um texto que, embora ele tenha 12 versos, mas ele é muito explicativo, muito detalhado, que serve para nós, para os nossos dias, para o nosso devocional de hoje. E eu peço que você possa estar me acompanhando, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 1 a 12, diz assim: Vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos
em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vocês viram, queridos? Como eu falei, o texto que Paulo ele traz, ele grita até hoje em nosso tempo, como se essa carta fosse para nós. Paulo não estava mandando essa carta aos Tessalonicenses porque os Tessalonicenses estavam desviados. Não. Pode perceber que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês já estão fazendo, mas que vocês busquem a cada dia mais crescer nisso, crescer nesse viver santo, vivendo longe daquilo que é desagradável a Deus, que desagrada ao Pai. Que nós, queridos, possamos ler esse texto e meditar e sabermos que a lei de Deus, ela permanece sobre a nossa vida. Quando eu falo a lei de Deus, eu não estou falando dos mandamentos somente. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. É bom eu salientar e explicar isso. Vivemos debaixo da graça de Deus. Mas, claro, que todos os mandamentos, todos os princípios bíblicos que estão tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele é para o nosso bem, para que nós possamos ter um viver santo. Mas claro que nós não conseguimos ter um viver santo sozinhos, porque decidimos, porque tomamos uma posição. Não, nós não conseguimos isso sozinho, porque o nosso coração é um coração obstinado. É um coração, queridos, que quer fazer aquilo que é contrário ao Senhor. O nosso corpo é aquele tipo de corpo que quer satisfazer os desejos de si próprio, quer satisfazer os nossos próprios desejos. Mas quando você, amado irmão, amada irmã, recebeu Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, Jesus, antes de morrer, ele nos prometeu o Espírito Santo. Para cada um que nele cresce, recebesse ele, pudesse ter uma habitação dentro de si, uma morada para o Espírito Santo habitar. E o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você. E por que ele habita em você? Primeiro, para santificação. É por isso que nós lemos aqui, que Deus, a vontade de Deus, lá no verso 3, que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Agora, como que eu posso ser santificado? Eu posso ser santificado simplesmente deixando que o Espírito Santo possa fazer essa boa obra dentro de mim. Mas para que o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer essa obra de santificação dentro de mim, claro que vai ter que ter a minha colaboração. E qual é a minha colaboração? Viver para agradar a Deus. Saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Quando eu sei o que agrada e não agrada a Deus, o Espírito Santo ele vem trabalhando em comunhão, trabalhando junto com você. O Espírito Santo não vai fazer nada sozinho, o Espírito Santo não vai forçar nada em você, ele não vai obrigar você a nada. Quando o Espírito Santo ele vem com o objetivo de santificação, ele vem quando você sabe o que é certo e o que é errado, e eu só sei isso quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito a palavra de Deus, e o Espírito Santo junto, ele me convence, me ensina, me direciona. E quando vem aquela tentação, aquela vontade de agradar a minha carne, o Espírito Santo vem me trazer consolo, vem me trazer fortalecimento para que eu possa vencer a cada batalha do meu corpo. Para que eu não venha viver como eu vivia antigamente.
mas que eu possa passar a viver somente para agradar a Deus. E é claro que, como eu quero agradar a Deus, automaticamente eu não vou agradar pessoas. Muitas vezes eu não vou agradar pessoas. E na verdade, queridos, melhor é agradar a Deus do que agradar a homens. Se nós olharmos a história dos apóstolos, nós vamos ver algumas histórias onde os apóstolos simplesmente dizem: será que eu devo deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens? Claro que não. Vamos obedecer primeiramente, sobretudo, a Deus. E se não for para desagradar a Deus, eu agrado aos homens. Ou seja, primeiro de tudo, eu agrado a Deus. E se aquilo que os homens nos pedem não for de encontro com a palavra de Deus, não vai vir me fazer desagradar a Deus, sim, eu obedeço às autoridades e ao ser humano. Do contrário, eu vou agradar somente a Deus. Pastor, mas é difícil porque eu vou desagradar pessoas da minha família? Infelizmente, algumas vezes. Eu mesmo como pastor, saiba que para que eu possa andar agradando a Deus, com certeza eu desagradei pessoas da minha família. Desagradei pessoas da minha família que eram muitas vezes de outras religiões, com outro credo, com outra visão. Desagradei pai, que tem uma outra visão. Infelizmente, queridos, nós temos que fazer escolhas na nossa vida que muitas vezes não nos agrada, mas tem que agradar a Deus. E acima de tudo, eu tenho que agradar ao Senhor, agradar a Deus, não a seres humanos. Eu tenho que olhar aquilo que Deus pede de mim e fazer, e praticar. E o que Deus ele pede de nós? O que Deus ele espera de nós? Ele espera que nós venhamos ser santificados. E eu só consigo ser santificado quando eu tenho um viver, uma forma de vida que agrada a Ele e que automaticamente o Espírito Santo, junto com o meu esforço, juntos, ele nos ajuda na caminhada. Por que o Espírito Santo ele nos ajuda e não ele faz sozinho? Porque se ele fizesse sozinho, amados, seria como se você estivesse sendo amarrado, escravizado. E lembre-se que servir a Deus não é uma escravidão. Servir a Deus é liberdade, é ter liberdade. Quando você seguia o mundo, lá você era escravizado. Porque lá Satanás fazia de tudo para você não abandonar o mundo, para você satisfazer os desejos da tua carne. Lá Satanás ele fazia as coisas sozinho para você, ele arrombava a porta do teu coração e tudo que ele podia fazer por você, ele fazia com a intenção de ganhar você para agradar o seu corpo, para agradar as suas vontades, para que você nunca deixasse o mundo. Ou seja, Satanás pegava o peso sozinho, fazia as coisas sozinho. Mas quando eu venho para Deus, eu não faço, não é o Espírito Santo que faz as coisas sozinho. O Espírito Santo espera de mim uma proatividade, aonde eu dou o primeiro passo e ele me ajuda. Eu dou o segundo passo e o Espírito Santo me ajuda. Dou o terceiro passo e o Espírito Santo vai me ajudando. Porque no mundo da luz, você só serve a Deus de livre e espontânea vontade, porque você entende que agradar a Deus é o correto. Viver com Deus é o correto. E por isso você tem liberdade. O mundo da luz não. O mundo da luz ele vai fazer tudo que ele puder fazer para trazer. Claro que tudo que ele puder fazer não vai agradar a Deus, mas vai agradar muitas vezes a sua carne. Então, queridos, vamos ter uma forma de viver para agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradar ao Senhor, não somente nesse dia, mas todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós queremos agradar ao Senhor com a nossa forma de viver, com o nosso estilo de vida. Queremos agradar ao Senhor, Pai, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Queremos agradar ao Senhor.
e que o Senhor possa ter bons olhos para nós. E pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude, nos fortaleça, nos ajude nessa caminhada de viver em santidade com o Senhor, em viver para agradar a Deus. Espírito Santo, nos ajuda em cada caminhada, nos ajuda nessa caminhada dessa semana que se inicia, nesse dia 22 de outubro, domingo, nessa nova semana que se inicia, nos ajuda a ter uma semana de agradar a Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia, a cada momento, com consolo, com direção, com palavra. Espírito Santo, nunca se afaste de nós, mas habite em nós. Fale conosco, toque em nós, nos direciona e nos ajuda a cada dia a ter uma forma de viver que agrada ao nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, um excelente domingo e até mais. Tchau, tchau.